Por sua vez, a utilização de leguminosas dentro de um sistema de rotação de cultura tem como principal característica a capacidade que as leguminosas têm de fixação biológica de nutriente, de nitrogênio. Isso porque ela consegue fazer uma associação que a gente chama de simbiose, né? Uma associação em que você tem pontos positivos tanto para o hospedeiro quanto para aquele que está sendo hospedado, né? Então, essa associação simbiótica é entre as bactérias que fixam nitrogênio, tá? E as leguminosas. O que essas bactérias fazem? Elas fixam o nitrogênio que está presente na atmosfera e é um nitrogênio que não pode ser utilizado pela planta, né? Então, vamos dizer assim, o nitrogênio na forma de gás não pode ser utilizado nos processos de crescimento da planta. Ela precisa estar em outra forma, outro composto. Né? O nitrogênio precisa estar na sua forma orgânica para ser utilizado, não na sua forma gasosa. Então, é justamente essa conversão que as bactérias fazem. Né? Essas bactérias fixadoras são as bactérias do gênero Rhizobium. Tá? Então, elas são específicas aí, parceiras das leguminosas e fazem a fixação do nitrogênio atmosférico, né? Todas as plantas fixam nitrogênio? Não. A simbiose ela é específica entre as bactérias do gênero Rhizobium e as leguminosas, tá? Bom, existem outras bactérias fixadoras? Existem, tá? Elas podem também ajudar, por exemplo, um pouco o milho, a cana-de-açúcar. Já foi comprovado que existem essas bactérias próximo das raízes. Um grande diferencial, né? Por que as gramíneas não fazem essa fixação, né, de nitrogênio de forma tão eficiente como as leguminosas? É porque elas não conseguem fazer o processo dos nódulos, né? Então, nas leguminosas, a gente tem a formação de estruturas especializadas que são conhecidas como nódulos, e nelas ocorre a fixação de nitrogênio. Então, as bactérias, elas ficam associadas aqui justamente nesses nódulos. Vou voltar aqui um slide, ó. Elas ficam dentro nesses nódulos aqui, né, fazendo a fixação de nitrogênio para as plantas, tá bom? Fazendo essa transformação do nitrogênio atmosférico em uma forma que pode ser uma forma orgânica que pode ser utilizada pela planta. Então, ela vai utilizar esse nitrogênio para crescer as folhas, para fazer atividade fotossintética, tá? Bom, na agricultura, a simbiose entre essas bactérias fixadoras e a família das leguminosas, né, a qual pertence a soja, o feijão, a ervilha, o amendoim, é muito importante. Isso porque a planta, como eu acabei de dizer, utiliza esse nitrogênio fixado para a atividade dela. Além disso, depois que se faz a colheita dessa planta, né, a sua raiz ainda fica ali no solo, né? E essa questão da raiz ficar ali no solo faz com que haja um aumento de nitrogênio no solo, né? Podendo reduzir a necessidade de adubos nitrogenados, inclusive para a próxima cultura. Tá? Então, a cultura que vem depois de uma leguminosa, ela é beneficiada, porque há o aumento da disponibilidade de nitrogênio no solo também. Tá? Além disso, gente, num solo que passa por essa rotação de cultura, ele tem uma microbiota, vamos dizer assim, uma microbiologia muito melhor. Então, os micro-organismos que estão ali são muito variados, né? E é possível encontrar nesses solos, né, que são mais ricos, também a presença de alguns fungos que se associam às raízes, tá? Que podem se associar principalmente a raízes de leguminosas, tá? Formando o que a gente chama de micorriza. O que é isso? É uma associação entre a raiz de uma planta e um fungo, certo? É como se ela invadisse aqui, ó, como está mostrando as células
né? E ela começasse a crescer a partir das células da planta, né? Então, essas raízes branquinhas aqui, na realidade, são fungos. Eles se associaram com a raiz dessa soja, tá? E o que acontece? Essa associação permite com que a planta consiga explorar maior quantidade, né, do solo, maior volume do solo. Então, essa associação entre fungos e as raízes das plantas também é positiva, no caso desses fungos que formam essa micorriza, né? Os fungos ajudam na absorção de água e de sais minerais, já, por sua vez, eles recebem principalmente a energia que é gerada pela fotossíntese, né? Então, há uma troca positiva que também é uma simbiose, né? Uma troca positiva para os dois. Então, essas são as vantagens aí da utilização dessas leguminosas no sistema de rotação de cultura, certo? Bom, vamos falar um pouquinho da cobertura morta. O que é isso? Uma cobertura morta é uma cobertura constituída principalmente de resíduos culturais, tá? Ou pode ser também alguma gramínea que passou por um processo de dissecação, tá? Essa cobertura morta a gente chama comumente como palhada, certo? Qual que é a maior vantagem da cobertura morta? É não deixar o solo desprotegido, né? Então, essa técnica ela reduz a degradação do solo porque não há impacto direto, né? Da água da chuva, das gotas da chuva sobre o solo, né? Então, reduz aí o processo de erosão, né? Além disso, essa palhada, ela ajuda a melhorar a infiltração de água, porque quando a chuva cai, a água fica retida aqui, né? Ela não escorre de uma vez e forma uma enxurrada, né? A palhada, ela forma uma barreira, né? E também a palhada pode ajudar a controlar a variação de temperatura, porque a radiação solar ela não incide diretamente sobre esse solo. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de cobertura morta com uma palhada de capim de braquiária. Tá? E aí, percebam aqui que tem as linhas, né, de plantio, está recebendo soja, né? Então é um plantio direto. Bom, além disso, a cobertura ela pode ser uma fonte de matéria orgânica, né? Porque ela vai se decompondo aos poucos. Essa aqui é uma questão interessante, né? Você nunca quer que ela se decomponha toda, você quer que a cobertura morta continue sobre a área. Então, constantemente você tem que estar fazendo, inclusive, uma rotação de culturas, né? Para manter a palhada na área, né? Então, sempre está colocando na área algum tipo de planta que produza bastante biomassa, que a gente chama, né? Aquela massa mesmo. Bom, solos com mais cobertura, eles conservam mais umidade, certo? Além disso, por causa do teor de matéria orgânica, são solos que têm maior quantidade de fósforo, de potássio, de carbono e de magnésio, certo? Estima-se, então, que essa cobertura morta ela vai controlar a erosão de forma muito efetiva, reduzindo em 53% as perdas de solo, que podem ocorrer durante uma chuva, por exemplo, e 57% as perdas de água. Bom, para a implantação dessa cobertura morta, podem ser utilizadas tanto as gramíneas quanto as leguminosas. No entanto, existe uma preferência pelas gramíneas. Por quê? Porque elas produzem muito mais massa, né, do que as leguminosas. Vamos pensar o milho. O milho é uma gramínea, né? Então, pensem no porte do milho, pensem no porte da soja, que é uma leguminosa. Quem produz mais massa, né, para ser seca, né, e ser jogada sobre o solo? O milho. A mesma coisa, uma braquiária também é uma gramínea, né? Quem produz mais massa, a braquiária ou a soja? Né, com certeza a braquiária, né? Então, além disso, né, como ela produz bastante massa, em áreas onde nós temos altas temperaturas, que é o nosso caso, por exemplo, aqui da nossa região, né, a gramínea ela se decompõe muito mais devagar do que as leguminosas, tá? Principalmente por causa da sua composição. Quais são as gramíneas mais utilizadas em áreas de lavoura para cobertura morta?
as braquiárias, o milho, milheto, sorgo, aveia. E lá no sul existem algumas outras que são mais utilizadas, né? Principalmente a aveia, o centeio, o trigo, né? Que não é, a gente não vê tanto aqui. Essa cobertura morta, pessoal, pode ser utilizada em diversos tipos de plantações, tá? Para hortas, para espécies arbóreas, para lavouras de plantio direto. Como que ela vai ser feita, né? Ou ela vai ser feita através do corte, né? Por exemplo, assim, eu plantei a braquiária, cortei ela, né, e deixei ela sobre o solo. Ou então, após a colheita do milho, por exemplo, ou do sorgo, né, a própria colhedora, ela pica os resíduos e espalha sobre o solo, tá? Ou através da dessecação com produtos químicos. Qual que é o produto químico mais utilizado? É o glifosato, né? Ele seca, né, a palhada. Esse é utilizado principalmente para gramíneas, né? Ele seca a palhada e forma a cobertura morta. Bom, outro tipo de prática vegetativa é a adubação verde. O que é a adubação verde, né? A adubação verde é a utilização das plantas vivas, tá? Para fazer uma adubação de uma área, né? Bom, ao contrário ali da cobertura morta, que você quer que ela cubra a área, né, forme uma proteção, aqui você quer realmente que ela adube, que ela aumente a fertilidade da área, né? Então, por isso são utilizadas ou leguminosas ou gramíneas e até as plantas da espécie, da família das crucíferas, né, que é o nabo forrageiro principalmente, tá? Bom, apesar de você poder utilizar qualquer uma dessas famílias, né, ou leguminosa ou gramínea, ou crucífera, a mais utilizada é a leguminosa, no caso da adubação verde. Por quê? Porque ela fixa nitrogênio. Então, ela dá como é uma adubação, né, ela dá um aporte maior de nutrientes. Então, essa adubação é muito utilizada para a recuperação de solos degradados, certo? E ela vai consistir principalmente, né, em fazer um corte, né, e o acamamento ali, a derrubada, como vocês podem ver aqui de plantas que estão em pleno florescimento, ou um pouco antes disso, né? Antes do seu florescimento, você corta ou você incorpora ela ao solo. O que é incorporar? É enterrar, né? Como a gente está vendo aqui, ó, a incorporação com arado, né? Para que elas entrem em decomposição mais rápido, tá? É possível você só derrubar ela sobre o solo e deixar ela se decompor? É. Só que quando você faz a incorporação, como você tem essa figura aqui, ó, né, utilizando o arado ou uma grade, né, o processo de decomposição acontece mais rápido. Então, aqui você quer realmente que os nutrientes presentes nessa planta, tá, eles sejam incorporados no solo, certo? A adubação verde, ela possui uma série de vantagens, né? Principalmente porque você faz ciclagem de nutrientes, né? Faz um aproveitamento muito bom do nitrogênio, porque principalmente a gente usa leguminosa, né, que tem a capacidade de fixação de nitrogênio. Você melhora as propriedades físicas e orgânicas do solo, né? Porque você coloca mais estrutura, mais matéria orgânica nesse solo. E quando as raízes dessas plantas se decompõem, elas melhoram a porosidade e podem até fazer descompactação. Né? Além disso, protegem o solo porque o solo vai estar constantemente coberto, então vai proteger contra a erosão. Tá? Ajudam a manter a umidade, melhoram a infiltração, também diminui a infestação por plantas invasoras, tá? Ajuda a fazer o controle de nematóides do solo, né? Então, quais são os principais adubos verdes utilizados, né? Existe no mercado um mix de adubos verdes, principalmente com crotalária, tá? A crotalária é uma espécie muito utilizada, é uma leguminosa, é uma planta utilizada para a conservação do solo. Ela não tem uma produção de grãos que é vendida facilmente, né? Mas é uma espécie que ajuda muito,
nessa questão de conservação do solo, porque ela fixa nitrogênio, ela ajuda a descompactar o solo, tá? Então a crotalária é muito utilizada. Bom, então o que é esse mix? A crotalária, o feijão guandu, feijão de porco, labi-labi, a mucuna, tá? Então pode ser utilizado esse mix ou só a crotalária sozinha, né? A crotalária existe diferentes tipos de variedade, tá? E aí eu deixo para vocês darem uma lida sobre isso. Aqui a gente tem, ó, mix de crotalária com milheto. Bom, ou seja, aqui você tem a crotalária, que faz fixação de nitrogênio, com milheto, que é uma gramínea. Outras variedades de crotalária, tá? E o nabo forrageiro, que é a crucífera, né? A família, pertence à família das crucíferas, mas é uma planta muito interessante, né? Que produz uma bastante quantidade de biomassa. Tá? Bráceas ou crucíferas é a mesma coisa, tá, galera, que está escrito aqui. Depois vocês dão uma lidinha caprichada aqui. Aqui são alguns exemplos, né? A crotalária é bastante utilizada, mas pode ser utilizado, o nabo forrageiro, mas pode ser utilizado outros tipos de adubo verde. Sorgo, feijão guandu, milheto, amendoim, girassol, mucuma, tá? Existem diversos tipos de adubos verdes para serem utilizados.